Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui no nosso devocional, no capítulo de número 3 e 4 de 2 Samuel e o Salmo de número 101. Antes de iniciar esse devocional, eu quero só explicar algo que não ficou claro em alguns áudios anteriores sobre o evento que aconteceu entre Saul e a necromante, a médium lá de Endor. Só para deixar claro, que eu acho que surgiu algumas dúvidas com relação ao áudio que eu gravei. Só para deixar bem compreensível. O evento ele aconteceu, conforme está registrado em 1 Samuel 28. Vou até confirmar aqui para ver se é isso mesmo. Isso, no capítulo 28 de 1 Samuel. O evento ele acontece. O que eu quis gravar com áudio e deixar claro não é que o evento não aconteceu. O meu questionamento e a minha interpretação está ligada com relação a Samuel. Se aquela aparição de Samuel foi de fato uma manifestação de Samuel, o Samuel mesmo, o profeta. E ali no áudio eu tento explicar que na verdade não, ali na verdade é um engano do maligno se passando por Samuel, tá bom? Então só para deixar claro esse ponto, porque eu creio que surgiu algumas dúvidas, tá, com relação a isso. Então, recapitulando, o evento ele acontece, tudo que está relatado ali acontece. O meu questionamento é se aquela manifestação de Samuel, de fato, era o próprio Samuel. E eu tento mostrar no áudio, pelo áudio, que não. Na verdade, aquela manifestação ali não é Samuel, e sim um espírito maligno se passando por Samuel, falando certas verdades, mas inserindo mentiras no meio daquele diálogo ali, tá bom? Então, é o que eu tento passar com o áudio, só para deixar claro para alguns irmãos caso ficaram com dúvida, tá bom? Então, com relação a isso, creio que já deve estar mais claro. Qualquer coisa, você pode entrar em contato que a gente vai esclarecer mais sobre isso. Então, nós vamos aqui continuar hoje com o nosso devocional, e o tema do nosso devocional é: por que tanto ódio? Eu quero basear no que está escrito em 2 Samuel 3:27, que diz assim: tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo. Ali o feriu no abdômen e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Muito bem, por que tanto ódio, né? O tema do nosso devocional. O que eu quero trazer hoje para nós é tentar entender um pouquinho essa dinâmica do ódio e a sequência desse ódio que nos é levado, né? Que é a vingança. Tipo assim, a consequência desse ódio é nos levar à vingança, isso que eu quero dizer. Pois bem, temos um fato aqui que acontece com Joabe, que ele era o líder do exército de Davi, e Abner, que era o líder do exército de Saul. Em um confronto que eles vão ter mais à frente, Abner acaba matando o irmão de Joabe, que era o Azael. E aí, depois de alguns eventos, aqui no caso, Joabe vai se vingar da morte do seu irmão, pegando, digamos assim, Abner à traição. Lembrando que lá no evento que Abner mata Azael, ele ainda tenta evitar o que estava para acontecer. Azael, confiando que iria matar Abner, ele acaba sendo ferido, Azael tentando ferir Abner, acaba sendo ferido pelo próprio Abner e morre, mesmo sabendo que Abner havia falado: olha, não ataca, não avance, vamos parar por aqui. Mas mesmo sabendo que Azael não estava inocente na situação. Pois bem, mesmo assim Joabe, seu irmão, que era o seu chefe e líder do exército de Davi, ele guarda esse ódio no coração e aqui é consumado a sua vingança. Ele acaba matando Abner e o rei Davi, ele fica muito triste porque Abner tenta fazer uma união dos dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Ele tenta fazer isso e quando ele vai tentar, já tá tudo meio que certo para isso. Ele faz uma aliança com Davi, aí quando ele vai retornar, Joabe pega Abner à traição. Pois bem, então, aí nós temos aqui uma outra situação que acontece, que é quando algumas pessoas do exército de Saul, eles vão e matam o Esbocete, a traição, levam a cabeça e tentam, digamos assim, ganhar a simpatia de Davi. E ambos acontecimentos que chegam a Davi, em nenhum momento Davi ele aplaude o que está acontecendo. Você vê uma pessoa muito justa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não aplaudia as vinganças, não aplaudia os ódios no coração do povo. E ele repreende e faz justiça, àqueles homens que agiram de forma injusta para com esses dois assassinatos, essas duas mortes, digamos assim, na traição, pegos à traição. Pois bem, onde que eu quero chegar agora é apenas pegar esse evento e trazer algo para a nossa vida, para a nossa meditação. Todos nós que servimos a Deus, que somos filhos de Deus, nós temos uma tendência, apesar, claro, de já conhecer Jesus, apesar disso, somos levados todos os dias a odiar os nossos irmãos. Somos levados a odiar as pessoas ao nosso redor, principalmente aqueles que nós amamos. Então, a questão do ódio, ela é algo que nós precisamos ter muita atenção. Talvez muitos de nós não pegamos em armas para matar uns
aos outros. Mas nós, muitas vezes, guardamos ódios por alguma situação que acontece e acabamos dando troco, digamos assim, através do nosso comportamento. Talvez pela indiferença, talvez pela falta de ajudar um ao outro, talvez a gente aplaude a derrota do outro, a gente fica comentando, né, ou até às vezes falando e desejando que o mal venha sobre uma outra pessoa. Ou às vezes a gente fica se matando a nós mesmos com aquele ódio dentro do coração. Tem algo na tradição judaica que eu acho interessante, que eles explicam o porquê que o templo de Salomão, ou melhor, porquê que o primeiro templo, no caso de Salomão, e a segunda reconstrução do templo, lá no templo de Esdras, na época de Esdras, foi reconstruído, o porquê que depois, posteriormente, eles foram destruídos. E os rabinos estudiosos da palavra chegaram a uma conclusão, que o primeiro motivo da destruição do templo foi a idolatria, foi a perversão sexual e o derramamento de sangue. Nessas épocas dos reis, haviam muitas mortes, né? Então, havia muita adoração a ídolos, relações sexuais proibidas e derramamento de sangue. Por isso que é importante nós observarmos o seguinte: apesar de nós observarmos que os reis tinham muitas mulheres, isso não era permitido. Segundo, nós vamos ver muitos ídolos, muitas entidades sendo adoradas, e vamos ver também muitas mortes. Isso aí você percebe na leitura no livro de Reis, no livro de 1º e 2º Samuel, no livro de Crônicas. Nós vamos perceber isso de uma forma muito forte, né? Inclusive até nos estranha isso um pouco, porque é um ambiente de muito pecado. A gente fala assim, meu Deus, por que tanta morte, tanta perversão sexual, tantas famílias, o rei casando com tantas mulheres, os líderes casando com tantas mulheres, tantos filhos de mulheres diferentes. E também nós vamos ver a adoração a ídolos, né? Muitos ídolos, Dagon, Moloque e assim sucessivamente tantos ídolos, né? Os rabinos comentam que a destruição do segundo templo iria se dar justamente pelo ódio que as pessoas guardavam dentro do coração em relação aos outros. E aí eles acabam dizendo e comparando que o ódio se compara tanto ao derramamento de sangue, quanto às relações sexuais ilícitas, quanto à adoração de ídolos. Ou seja, alguém que tem ódio do outro é como se ele estivesse derramando sangue inocente, ou estivesse matando as pessoas, ou tivesse relações sexuais proibidas e fosse adorador de ídolos. Ele compara o ódio com relação ao período do segundo templo como esses pecados que aconteceram no período do primeiro templo. Muito bem, o que eu quero dizer com tudo isso é que, na verdade, para nós vencermos o ódio no nosso coração, e eu quero que você seja sincero, eu sei que nós somos levados sim a odiar uns aos outros, nós somos levados sim a sermos indiferentes um com o outro, nós somos sim levados a nos magoar facilmente, a julgar um ao outro facilmente, a criar expectativas em relação ao outro. Nós somos levados sim, por exemplo, a guardar demais um pelo outro, né? A gente acaba também odiando porque a gente olha para a situação do outro e às vezes a gente inveja. Então, nós temos muitos motivos que nos levam a odiar. E talvez a gente não percebe isso, mas às vezes, como eu disse, a nossa indiferença, os nossos comportamentos, aquele sentimento que lá no íntimo nós temos aversão a alguém ou por inveja, ou seja, sei lá qual sentimento que seja, ali é uma pitada de ódio. E aí, queridos, nós temos que ter uma grande vigilância em relação a isso. Então eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: como que nós vamos vencer esse ódio? Nós vamos vencer o ódio a partir do momento que nós enchemos o nosso coração de amor. Então, por isso eu coloquei aí um comentário no texto que eu coloquei, que é o seguinte: a qualidade do nosso amor, ela é medida quando sentimos ódio e queremos vingança. Então, para que eu possa vencer o ódio e não ir para a vingança, como nós lemos aqui nos relatos, nós precisamos encher o nosso coração de sentimentos de amor, de graça, de misericórdia. Essa é a única forma de vencer o ódio. Porque se você parar no ódio, ou se eu parar no ódio, no ressentimento, nós não vamos sair daquilo ali. Nós vamos ficar todo o tempo amargurados, doentes, vamos adoecer, né? Não vamos ter paz. Tudo que nós fizermos, aquilo vai ficar vindo no nosso pensamento. E aí eu até digo pra você, como é que você vai saber se você tem ódio de alguém? Como é que eu faço pra saber, apóstolo, se eu tenho ódio de alguém? É só você perceber o quanto no dia você fica pensando sobre algo ou sobre alguém, ou sobre algo que aconteceu. Quanto mais você pensa a respeito daquilo, ou aquilo vem no seu pensamento durante o dia, isso aí é um sinal que o seu coração está cheio de ódio, cheio de amargura e cheio de sentimento de vingança. E aí o que você faz para combater? Como é que tira isso? Isso não sai. O que vai acontecer? Você vai confrontar esses pensamentos com novos pensamentos. E quais são os pensamentos que combatem o ódio? O sentimento de amor. Você agora vai começar a encher os seus pensamentos de amor, de graça e de misericórdia. Como é que eu faço isso, apóstolo? Vou dar um exemplo prático para você. Você está magoado e chateado com alguém ou uma situação ou sobre algo. Aquilo vem no seu pensamento. O que você vai fazer a partir de então? Poxa, beleza, eu estou pensando
nisso. Mas aí o que você vai trazer agora? O sentimento de amor. Apesar do que eu estou pensando, apesar do que eu estou sentindo, eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso ser diferente, eu não posso permitir que esse sentimento prevaleça na minha vida com relação a isso que aconteceu. Aí beleza, você fez isso a primeira vez. Durante o dia vai voltar novamente esse pensamento de ódio, de raiva no seu coração. Aí você vai voltar a confrontar esse pensamento. Você vai dizer, novamente esse pensamento veio, eu não aceito, porque eu tenho que amar, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que pagar o mal com o bem. Jesus é amor, eu também não mereço o perdão, a graça de Deus, mas Ele me perdoou, então eu preciso perdoar o meu próximo, porque se eu não perdoar o meu próximo, se eu não tirar esse ódio do meu coração, se eu não amar o meu próximo, eu não serei amado por Deus, porque eu era inimigo de Deus e Deus me amou, mesmo eu sendo ainda pecador. Aí beleza, isso você fez a primeira, segunda vez. Quando chegar na terceira vez, veja que isso é uma terapia espiritual. Quando chegar a terceira vez, você vai fazer a mesma coisa. No outro dia, o ódio vai aparecer novamente. E o que você vai fazer? Eu preciso perdoar, porque Deus é amor. No segundo dia, durante a tarde, vai vir de noite. No terceiro dia, vai vir de noite. Você vai fazer isso por pelo menos 7 dias seguidos. 7 dias seguidos. Beleza. Quando chegar lá no sétimo dia, esse pensamento de ódio ele vai perder força. Beleza. Aí você vai vencer com amor. Ou seja, ou quando você vê alguém, ou quando você vê aquela situação, você vai dizer, não, mas eu preciso amar. Agora eu vou ter uma atitude de amor. E você vai chegar com alguém, ou você vai chegar com aquela situação, e você vai ter atitudes de amor. Você vai servir, você vai ajudar, você vai ter um comportamento diferente. Ainda que o ódio diga assim, ei, não faz isso não. Ei, não faz, deixa isso pra lá. Olha o que a pessoa fez contigo, olha o que aconteceu. E aí você vai enfrentar esse sentimento. E aí, queridos, o que vai acontecer? Você vai vencer isso. Vai acabar absolutamente 100%? Não. Em algum momento, depois desses 7 dias, daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias, daqui 1 ano, esse ódio pode querer brotar novamente. E o que você vai falar? Você vai dizer, ódio, você já sabe, eu vou amar porque Deus é amor, eu vou amar porque Deus é misericordioso, e você vai orar e dizer, Senhor, me dá força porque hoje está vindo novamente aquele sentimento, mas eu decidi amar porque Tu és amor. E aí, queridos, é assim que nós vencemos sentimentos de ódio. Amém? Que Deus me ajude, que Deus te ajude a amarmos uns aos outros, enchendo nosso coração de sentimentos de amor.